Sem enrolação, vamos analisar aqui todos os jogos apontados pelo nosso painel e pelo último vídeo da rodada do dia 27 ao 29. É a primeira vez que a gente vai analisar aqui os jogos apontados pelo painel de como a gente poderia ter trabalhado a trader. E esses resultados são a punter, porque são a única forma da gente conseguir comprovar a assertividade dos nossos palpites do nosso algoritmo, tá? Mas trabalhando a trader, alguns jogos podem ter green e no punter podem ter red, e outros jogos no punter podem ter red e no trader podem ter green. Vamos começar aqui pelo Al Nassr e Al Wehda. Al Nassr veio aqui com lei fora e tendência de over 1,5 FT. Tá? O lei fora bateu tranquilamente, deu por ver uma superioridade bem clara aqui do Al Nassr logo nos primeiros 15 minutos, com bastante pressão, bastante chutes a gol, bastantes escanteios, e no final do primeiro tempo veio aqui o gol do Al Nassr para coroar o lei zebra, e veio numa odd aqui não muito boa, porém foi um green, nunca se reclama de um green, 2,86% de green, e o over 1,5 já estava com uma odd um pouco esmagada, né? Se você estava no nosso painel, já viu que a odd era bastante esmagada. Eu particularmente não trabalhei esse over 1,5, achei a odd muito esmagada, mas para quem trabalhou pode ter sido bastante interessante. Acredito que essa odd deve ter sido por volta de 1,15, 1,20 no máximo. Eu não gostei muito dessa odd e eu não trabalhei. Outro jogo aqui que a gente escolheu para trabalhar é o jogo do Borussia Dortmund e Bochum. Repare que aqui no painel vai estar como green, mas no trader esse jogo teria red. Tá? O Borussia Dortmund pressionou, um padrão de lei zebra muito fácil aqui de identificar, porém uma chegada aqui do Bochum com um pouco mais de perigo, saiu o gol do Bochum. E aí não tem como fugir. O lei zebra pede para sair nessas condições, tá? Quando você toma um gol contra a sua posição, você tem que sair. E a saída deu cerca de 20% de red, tá? Se você não sabe como calcular, você vai pegar a sua odd de entrada, que no caso foi 6,40, e a odd de saída, 3, 20,99% de red nesse caso, tá? Aqui eu não vou ficar falando das odds de entrada, odds de saída, porque vai de cada um, mas eu quero te mostrar como que o painel trabalha e como que você pode interpretar isso. Vamos para o outro jogo aqui que a gente vai falar, Milan e Lecce, um jogo bem tranquilo. O painel tinha apontado um lei fora, e no início do jogo o Lecce estava jogando um pouco melhor, depois o Milan começou a dominar e já marcou 3 gols seguidos. Para quem ficou aqui no lei, conseguiu pegar aqui praticamente 100% de green, porque em questão de poucos minutos o gol saiu aos 38 e depois aos 40 já saiu outro do Milan. Normalmente o mercado fica fechado cerca de 30, 40 segundos, e para quem já é mais experiente, sai do mercado só um pouco depois do gol, você com certeza pegou esse outro segundo gol, tá? Outro jogo que a gente vai falar é um da Série B, que foi uma tendência de lei goleada, né? Paysandu e Ituano também bem tranquilo, um jogo em que o Paysandu começou tomando pressão, depois inverteu, fez o gol, continuou, mas sem muitas chances, né? 2 escanteios e um chute no gol após o gol. E o Ituano inverteu completamente a posição. Então, para quem entrou no lei goleada, foi bem tranquilo. Nesse início de segundo tempo, já daria para sair já com cerca de 5% de green, mas quem ficou até o final conseguiu pegar boa parte da correção. Outro jogo que a gente vai falar é o Nottingham Forest e Fulham, né? Que também era um jogo para lei goleada. Nottingham Forest e Fulham, eu trabalhei nesse jogo. Aqui começou com uma pressão bastante significativa do Fulham e inversão aqui para o Nottingham Forest pressionar um pouco mais. Depois foi um jogo bastante de trocação e muito focado no meio campo, sem muitas chances de gol, poucos chutes diretamente no gol. Teve um gol aqui do Nottingham Forest e ele acabou sendo anulado. O primeiro tempo terminou 0-0, para quem trabalha em lei goleada é excelente. Porém, a odd não estava muito boa. A odd que eu entrei foi a 50 e eu saí ela 910, 1,93% de green, tá? Mas foi um jogo bem tranquilo para trabalhar o lei goleada. Outro jogo que a gente fez aqui também foi da Premier League, Arsenal e Leicester, também bem tranquilo de trabalhar o lei fora, né? O Arsenal começou pressionando, chute no gol, escanteio, já marcou logo aos 19 minutos, também um jogo bem tranquilo para trabalhar. Depois a gente vem aqui para a nossa máquina de greens, o PSV. O PSV é um time aqui que tem ajudado bastante aqui, quem está trabalhando, acompanhando o canal, o PSV é um time que dá um padrão muito interessante. Ó, começou aqui o primeiro tempo amassando, porém sem chance. E para quem já está acostumado no PSV,
PSV sabe que o PSV é um time que está dominando a Holanda nos últimos anos, né? E aí continuou amassando no início do segundo tempo. Eu diminuí um pouco a minha stake, mas mantive nesse Lei William. E aí o PSV acabou marcando gol logo aos 49 minutos e continuou indo para cima e marcou 2-0. Teve gente que ficou nesse over 2,5 FT, mas pela questão de tempo eu não achei interessante. Eu entrei no over 1,5 no início do jogo e deixei até morrer, mas a correção da odd não foi muito boa, foi cerca de 1,19, tá? Mas por conta do conhecimento do time do PSV. Outro jogo que a gente teve aqui para analisar, vamos pegar aqui nos nossos resultados, né? Wolves e Liverpool. Wolves e Liverpool também foi um jogo bastante tranquilo de trabalhar. O Wolves começou pressionando bastante, o Liverpool deu algumas respostas, depois o Wolves voltou, e aí mais para o final do primeiro tempo o Liverpool veio já mais com posse de bola, com mais intensidade, com mais escanteios, com mais chutes a gol, e deu aquele padrão para a gente fazer o lei casa, né? E o Liverpool acabou marcando no finalzinho do primeiro tempo, aos 47 minutos, outro jogo bastante tranquilo para trabalhar. Esse daqui foi um jogo bem difícil para trabalhar, por conta do histórico do Santos dentro de casa. Se a gente for ver aqui no nosso painel, Santos e Operário, tem 2 pontos aqui bastante interessantes, né? O Santos jogando em casa, ele é o 6º colocado. O Santos empatou com o Novo Horizontino, empatou com a Ponte Preta. É um time que tem vacilado muito dentro de casa, porém está em 2º colocado na classificação geral, né? E o Operário é um time que fora joga melhor do que em casa. Na classificação geral é o 10º e fora é o 7º colocado. Eu achei um pouco difícil entrar nesse lei Operário, porque o Santos começou pressionando, depois o Operário começou a dar alguns sustos, e aí logo depois que o Santos começou a jogar melhor, o Santos já marcou, né? No minuto 18 foi um momento de pressão do Santos e no minuto 21 o Santos já marcou. Então, para quem trabalhou bem esse jogo, parabéns, porque o lei fora bateu, mas eu achei um pouco mais difícil. Outro jogo aqui que para alguns foi mais difícil e para mim foi um pouco mais tranquilo, foi o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras, ele começou pressionando, esse lei fora bateu muito bem, tá? Mas o Palmeiras teve o gol anulado. Continuou pressionando e mais para o final do primeiro tempo o Atlético Mineiro começou a dar umas respostas e aí o Palmeiras marcou o gol. Eu ainda estava nesse lei fora, porque eu tinha até comentado aqui no painel, e aqui a gente não está brincando de vidente nem nada disso, a gente só está mostrando que é importante você ter uma análise pré-live bem feita, tá? Palmeiras é um time que está em 2º na classificação geral, 2º na classificação casa. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? 71% das vezes marca primeiro. O Atlético Mineiro marca primeiro 25% das vezes. Qual o momento de cada equipe? Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro, só interessa o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está em outra competição, entendeu? O Atlético Mineiro está com outro foco. Então foi bem tranquilo ficar nesse lei fora, porque eu sabia da necessidade do Palmeiras nesse jogo. Então eu preferi apostar, né, digamos assim, no comportamento mais agressivo do Palmeiras, mesmo não tendo aquele padrão conhecido que a gente conhece do City amassando o tempo todo. O Palmeiras é um time bastante traiçoeiro e que sabe jogar quando está tomando pressão. E aí pode ser um momento que você vai explorar o seu conhecimento das equipes, tá? Vamos para outro jogo, Porto e Arouca, também bem tranquilo. Porto pressionou bastante praticamente o jogo inteiro, foi bem tranquilo. A gente vai aqui no Eredivisie, né? AZ e o Utrecht. Foi um jogo, esse daqui é um jogo curioso para mostrar, né? No painel teve red, mas no trader teve green. O AZ marcou primeiro, deu padrão de jogar melhor do que o Utrecht e nesse momento já tinha saído, já tinha saído da operação. Aí o Utrecht faz o gol de empate, para quem esperou o gol de empate saiu no 0-0, porque a odd foi bastante interessante desse jogo. A odd de pegada foi cerca de 6,2 e a odd de saída no primeiro gol foi 13%. Né? O Utrecht não estava conseguindo jogar. E aí depois que o Utrecht marcou o gol, essa odd voltou por volta de 6,20. Então foi uma entrada bastante interessante e bastante legal de fazer. Outro jogo que a gente vai falar, Fortaleza e Cuiabá, que também foi um jogo um pouco difícil, mas para o padrão do Campeonato Brasileiro foi bem tranquilo, tá? Não é aquele padrão de back, de lei da Europa, que o time não para, mas Fortaleza jogou muito melhor, teve alguns momentos aqui do Cuiabá e acabou fazendo gol também no finalzinho do primeiro tempo, o lei fora bateu bem tranquilo. Outro jogo que a gente vai falar também do Brasileirão Série A, foi o Atlético Goianiense e Fluminense,
que a gente estava no Lei Goleada, a gente ainda comentou, será que o Lei Goleada vai ser contra o Flu ou contra o Atlético Goianiense? Foi contra o Atlético Goianiense, entrou com uma odd ligeiramente um pouco menor que a do Fluminense. O Fluminense começou jogando melhor, o Atlético Goianiense deu uma invertida aqui, acabou marcando o gol e aí depois acabou anulando. E para quem está no Lei Goleada e o primeiro tempo termina 0-0, é maravilhoso. Só que essa odd aqui acabou sendo bem fraca, né? Essa odd aqui do Atlético Goianiense, vamos pegar aqui para explicar por que o Lei Goleada, né? O Fluminense, que era o time que tinha mais necessidade de vencer, porque o Atlético Goianiense, apesar de jogar em casa, é um time que já tem chances enormes, né? Então, assim, o peso da camisa do Fluminense obriga pelo menos a pontuar. Então, a tendência era que o Fluminense partisse para cima. E o Atlético Goianiense, talvez uma vitória, seria um milagre, né? Acabou vencendo. Então, eu achei interessante aqui pelo fato que o Atlético Goianiense é um time muito under no HT, o Fluminense é um time muito under no HT, o nosso algoritmo leva isso em consideração. São dois times com saldos de gols negativos na condição casa e na condição fora. Então, Lei Goleada foi bastante interessante, por mais que tenha sido uma odd que possam chamar de alta, foi uma operação aqui bastante analisada no pré-live e muito fácil de explorar no live. Internacional e Vitória, outro jogo aqui, padrão Campeonato Brasileiro. O Azarão começa melhor, faz o gol, anula, depois o time da casa começa pressionando um pouco melhor, vai chutando e demora para sair esse gol. Sai no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, primeiro gol do Internacional, e aí também um lei fora trabalhado com bastante sucesso, tá? Outros pontos aqui que eu quero mencionar. Esses dois heads aqui, o Scalp Under 2,5 FT do Paysandu, não teve nenhum padrão, o Paysandu acabou marcando logo aos 6 minutos do primeiro tempo, e isso daí dá um head de cerca de 30%, porém os outros jogos de Scalp já deram um green de cerca, esse daqui do Nottingham Forest Fulham deu cerca de 16%, a odd inicial de cerca de 1,68% e esse daqui 13,48%. Então no saldo foi um balanço de rodada bem trabalhado, no trader deu para você conseguir bater bastante aqui no match odds, né? Teve um head aqui no Borussia Dortmund e o green no AZ, porém o Lei Goleada foi bem tranquilo, o over eu achei as odds bem esmagadas, não consegui trabalhar muito bem, e o scalping a gente sabe que na Série B, se o gol sai logo no começo, o head ele é mais pesado, mas se você fizer a continha aqui, pode ter certeza, se você trabalhou bem com gestão de banca, deu para você sair vitorioso nessa rodada, tá bom? Espero que isso daqui agregue para você pensar como trabalhar. A gente quer fazer mais vídeos assim e você pode comentar aqui embaixo como que você trabalhou cada jogo, se o painel te ajudou ou te atrapalhou, né? O painel não vai acertar todas, a gente sabe disso, mas com certeza ele vai dar um norte bastante interessante. Forte abraço, até a próxima.